Glória a Deus. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Aleluia. Você é grato, meu irmão? Então expressa isso em palavras. Amém. Um coração grato te blinda de todos os lados. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por acordar essa manhã, por estarmos vivos, respirando. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, como um só corpo, como uma família, Pai. Senhor, eu sei que existem marcos que estão sendo colocados, sinalizações, tanto de forma coletiva, mas também de forma individual, de forma específica. Espírito Santo, eu oro para que você atue de forma específica na vida de cada um aqui, de forma personalizada, como só você pode fazer. Que enquanto as palavras sejam ministradas, você possa tocar os corações com direções específicas, com despertamentos, consolo, exortação, como só você pode fazer. Você pode repetir isso, diga: Espírito Santo, esse culto é seu. Eu estou disponível, não só para receber, mas para ser usado. Aleluia. Você crê nisso que você falou? Sabe, irmãos, esses tempos de ajuntamento, não é só os ministros que vão ser usados por Deus. Existe uma porção que lhe cabe. Talvez aqui durante o culto, talvez no momento de comunhão, mas fica apercebido e sensível para coisas que Deus quer fazer através de você. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Já vou pedir para vocês sentarem. Mas antes de irmos para a mensagem, eu estava meditando um pouco essa manhã. Eu fiquei no time do jejum, pastor, mas foi por escolha. Acordei e fiquei estudando um pouco, acabei nem tomando café mesmo. Mas sabe, irmãos, Deus é fiel. Estava ouvindo uma música pela manhã que diz que por toda a minha vida você tem sido fiel, a tua bondade me persegue. Amém. E eu estava lembrando de um texto que o salmista diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Deus está te dizendo nessa manhã: ei, eu sou fiel, eu não te desamparo, não te deixo só. Nós falamos um pouquinho ontem, né? Quem estava aqui ontem, eu vejo alguns rostinhos novos aí. Nós falamos um pouco sobre a obra da cruz, meu irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só recapitulando um pouco para a gente dar continuidade. É interessante que a Bíblia fala lá em Eclesiastes que Deus pôs no coração do homem um anseio por eternidade, um desejo por eternidade. É por isso que o mundo está aí fora, irmãos, procurando preencher esse vazio com bebida, com festa, com amizade, com relacionamento. Mas são coisas passageiras, são paliativos, não resolve. Mas o que Deus fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Só Jesus preenche esse vazio. Aleluia. E em Cristo, lembra do exemplo de substituição que eu fiz com meu irmão? Esqueci o teu nome de novo, Délio. Daqui para o final eu lembro. Jesus, naquela cruz, ele assumiu a nossa posição. Ele se fez pecado para que eu e você fôssemos salvos. Amém? Diga assim: eu sou salvo. Amém? Pela graça, não por obras. Glória a Deus. Ele se fez enfermidade para que eu e você tivéssemos saúde divina. Diga: eu sou sarado. E ele também se fez miserável para que eu e você fôssemos abençoados. A Bíblia diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Ele tomou esse lugar de maldição. Diga comigo: eu sou abençoado. Estávamos falando sobre resultados extraordinários. Quem lembra disso? E como é importante você entender que
extraordinário que você tem potencial para dar não parte de você, mas de quem você hospeda. Porque a partir de Jesus, a Bíblia fala que Ele nos deu um Consolador, a presença do próprio Deus através do Espírito Santo dentro de nós. E um homem que hospeda Deus dentro dele não pode ser normal. Por isso você é habilitado para resultados extra, além do comum, além do normal, sobrenatural. Amém? Acho que deu para recapitular um pouco, né? Glória a Deus. Pode sentar, gente, fica à vontade. Obrigado pela força aí. Vocês estão bem, gente? Dormiram direitinho? Ficaram se divertindo um pouco mais à noite? Eu ainda ouvi alguns brados de alegria aí durante a noite. Mas dormi muito bem, graças a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: fica acordado até o final. Aleluia, você vai ser o vigia aí do seu irmão, amém? Glória a Deus. Que bênção, gente. Para quem talvez chegou hoje ou depois do culto ontem, eu me chamo João Gabriel, venho diretamente de Campina Grande, são mais de 5 horas de viagem, né? Deixei minha esposa, deixei meus jovens, né, que vão ter culto amanhã, para estar com vocês, então receba. Amém? Mas para mim é uma honra, gente, sério mesmo, eu falei ontem, é um privilégio você pregar a palavra, você é um portador de boas novas, né? Não é só quem está aqui na frente com o microfone, mas você carrega essa mensagem de amor, como a gente falou ontem, né? Qual é o propósito? Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Amém? Diga comigo: conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Aleluia. Mas sabe, irmãos, nesse aspecto, né, de resultados extraordinários, que foi a nota que Deus me deu para as mensagens que a gente vai ter durante esses dias, eu queria pegar o gancho desse último processo de substituição que a gente falou ontem. Como eu disse, Jesus, ele se fez pecado para que eu e você fôssemos salvos, ele se fez enfermidade para que eu e você fôssemos sarados, e ele se fez maldito, ele se fez miséria para que eu e você fôssemos abençoados. Diga comigo: eu sou abençoado. Amém? E tem um processo, né, dentro desse pacote da salvação, chamado prosperidade. Diga comigo: prosperidade. Amém? E é sobre isso que a gente vai passar um pouquinho nessa manhã. A palavra prosperidade, quando usada no Novo Testamento, ela significa ter uma viagem rápida e bem sucedida. Olha que bênção. Sabia que você não é deste mundo? Jesus, quando orou por nós, ele disse: eu não oro para que os tires do mundo, porque eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Então eu estou num ambiente aqui cheio de extraterrestre, porque você vem de uma pátria celestial. Mas prosperidade trata de uma viagem durante esse processo bem sucedida. Você está comigo? Eu vim de Campina para cá de ônibus, fechei o olho, descansei um pouquinho, de repente eu abri, já tinha chegado. Olha só, uma viagem rápida e bem sucedida. Amém? Essa palavra também traz a conotação garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem sucedido. Esse é o contexto da palavra prosperidade usada aqui na Nova Aliança. Amém? Quantos aqui querem ter uma vida, uma trajetória bem sucedida? Aleluia. No pacote da prosperidade, irmão, está bênção, saúde divina, paz que excede todo entendimento, saúde emocional, sabedoria, plenitude, abundância, provisão. Amém? Às vezes a gente restringe ou limita esse tema de prosperidade tão somente a essa área financeira. Isso é apenas uma pequena parte de todo esse bolo chamado prosperidade de Deus. Amém? Paz, shalom, nada quebrado, tudo certo. Tranquilidade, provisão, saúde emocional. Você está comigo? Diga comigo: prosperidade vai além da área financeira. Amém? Aleluia. Mas vai além, irmãos. Eu sei que vai além e eu quero enfatizar isso. Só que nessa manhã eu quero trazer esse tempo mesmo, é uma conversa, é um momento de palavra entre irmãos, né? Para essa temática um pouco mais específica, sobre essa área de prosperidade na parte financeira. Amém? Você se alegra com esse tema? Glória a Deus. Queria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, a gente leu esse texto ontem.
Eu sei, irmãos, que é um tema que é muito fácil você ser direcionado para um extremo. Você está comigo? O nosso apóstolo do Ministério Verbo da Vida da igreja que eu faço parte, o apóstolo Guto, ele diz: todo extremo ele é perigoso. Você está comigo? Mas eu te garanto, irmãos, existe um ponto de equilíbrio, um ponto onde prosperidade é bíblica e faz sentido da parte de Deus para a nossa vida. Você está comigo? E é justamente essa perseguição por aquilo que é genuíno que nós temos que ter. Não é porque tem referenciais que estão em um extremo A ou B que a gente vai se deixar levar. Eu era essa pessoa, meu irmão. Quando falava-se sobre esse tema, eu era aquela pessoa que travava um pouco o coração e ficava pensando: rapaz, tem que ter muito cuidado em falar sobre isso. E de fato tem que ter zelo, tem que ter sabedoria, mas tenha cuidado para que esse zelo e essa sabedoria não seja limitação para você receber desse tema que é tão importante e que é bíblico. Você está comigo? Vamos lá, seu coração está aberto? Gênesis 1:26, a Bíblia falando da criação, a gente leu ontem, eu quero enfatizar alguns aspectos aqui. A Bíblia diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repita isso de novo: eu sou imagem e semelhança. E olha o que ele diz: tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Diga répteis, você vai entender por quê. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Diga assim: Deus nos abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Sobre o que? Peixes do mar, aves do céu, todo animal que rasteja pela terra. Deus continuou dizendo: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, plantas, árvores, frutos, enfim, todos os animais. O que eu quero chamar a atenção para você aqui, a gente comentou rapidinho sobre isso ontem. Deus, ao criar a humanidade numa plataforma totalmente diferente de todo o resto da criação, Ele dá ao homem a condição de domínio. Amém? Deus te deu, né? O plano original de Deus é dar ao homem essa condição de domínio, de exercer controle, autoridade sobre as coisas criadas. Você está comigo? Lá em Salmos tem um texto que a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele concedeu aos homens. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com a capacidade de multiplicação. Amém? Somos multiplicadores por natureza. Não só no sentido literal de ter filhos, mas em todas as áreas da nossa vida. Essa centelha de criatividade que Deus tem, isso está dentro de nós. Somos imagem e semelhança dEle. Você está comigo? Então diga comigo: Deus me deu domínio e autoridade. Aleluia. Agora o que eu quero que você perceba, irmãos: domínio, autoridade, sujeitar o quê? Né? Essa seria a pergunta. Aves do céu, peixes do mar, répteis que rastejam sobre a terra, plantas, sementes, frutas. Diga comigo: recursos. Os recursos que foram criados. Você está comigo? Pensa um pouquinho, né? Vamos tentar voltar no tempo e vamos pensar como se fosse nós ali no Jardim do Éden, né? Livre, leve, solto lá. E Deus te dizendo: domine, controle, sujeite sobre peixes do mar, aves do céu, animais que rastejam pela terra, frutas, plantas, sementes, tudo está sobre o seu domínio. Você concorda comigo que para Adão e Eva, ou você se pensando no contexto do Jardim do Éden, todas essas coisas eram recursos que haviam disponíveis para o homem? Amém? Você consegue ver por essa ótica? Então, em outras palavras, Deus estava dizendo à humanidade: ei, exerça controle, sujeite, domine sobre os recursos. Amém? Agora, se nós sairmos, né, do contexto de Jardim do Éden e voltarmos para nosso tempo aqui, pleno século 21, qual é o nome, irmão, do recurso que nós usamos para ir, para vir, para acessar, para comprar, para vender, que está presente na nossa rotina? Qual é o nome desse recurso? Diga mais forte: dinheiro. Irmãos, dinheiro não é palavrão. Amém? Eu sei que quando se fala dinheiro, João, um tema tão banal. Sabe, irmãos, estamos vivendo um tempo de avivamento. Você crê nisso? Tem uma frase de Fernando Leal, ministro, que eu gosto muito. Ele diz: todo avivamento requer um financiamento. Você está comigo?
Eu sei que quando se fala sobre dinheiro no contexto da igreja, por a gente já ter visto muitas pessoas, infelizmente, usar o evangelho como causa de ganho, usar situações e extremos, infelizmente, vai haver extremos, sempre haverá, você está comigo? Mas isso tem sido uma armadilha que o diabo tem empurrado a igreja dentro de uma mentalidade de que dinheiro é um problema, de que dinheiro é algo que deve ser evitado, é algo pecaminoso. E sabe o que isso tem gerado? Isso tem feito com que a igreja nesse tema se prenda nas quatro paredes, enquanto as fortunas do mundo estão na mão de homens maus e perversos lá fora. Financiando o quê? As obras de Deus? Não. Financiando reality show cheio de imoralidade para nossos jovens. Financiando todo tipo de festa, de drogas, de sofismas. Você entende, irmãos? Irmão, esse recurso deveria estar na sua mão, na minha mão. Homens e mulheres cheios de Deus, cheios da sabedoria de Deus para financiar o avanço do reino. Isso me causa uma ira santa, irmãos. Não sei se você fica, nutre essa ira de pensar, rapaz, esse dinheiro na minha mão ia financiar a reforma da igreja, ia enviar missionários para o campo. Nós fizemos ano passado, e vai ter novamente esse ano lá nos jovens que eu lidero, a gente sempre tinha o acampamento, semelhante a esse momento que a gente está aqui, para jovens, ia para um hotel, para um local. Mas Deus nos deu a estratégia de mudar um pouco essa ideia, por um tempo, não sei até quando. E ao invés do acampamento, nós fizemos o avanço. O que é o avanço? A gente pegou aquele mói de jovem, encheu 2 ônibus de jovem, levou para uma cidade e fizemos um avanço missionário. Fizemos 3 cruzadas em 3 cidades diferentes. A gente foi vestido com os coletes amarelos com o nome Jesus é a Resposta estampado aqui na frente e saímos para evangelizar, cumprir o ID, fazer Jesus conhecido. Glória a Deus. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, mais de 340 pessoas foram salvas nessas cruzadas. Você fica feliz com isso? Agora deixa eu te dizer, não foi de graça. Teve que haver um recurso para financiar esse avivamento. Você entende do que a gente está falando aqui? João, mas dinheiro é algo tão natural quando está na mão do ímpio. Quando está na mão do justo, é para financiar o reino. 340 vidas salvas, irmãos. Se fosse por uma vida, valia cada centavo. Eu estava na organização, eu estava nos bastidores, eu estava na parte que estava crendo para chegar investimento, para chegar recurso. Irmãos, não foi de graça e teve um preço significativo. Mobilizar 100 jovens, mais de 100 jovens, para 3 cidades diferentes, comida, estadia. Você está comigo? Todo avivamento requer um financiamento. Aleluia. Diga comigo, eu sou um financiador. Uma vez eu postei, eu gosto de falar sobre isso nas minhas redes sociais, eu tenho um trabalho também na parte de finanças e investimentos, e eu falei sobre esse aspecto do cristão e lidar com essa parte financeira, e uma irmã comentou, eu não tenho raiva dela, mas eu tenho eu tenho pena da mentalidade, você entende? Ela comentou assim, por que falar sobre dinheiro e as almas e as vidas, interrogação. Mas eu pergunto a você, irmãos, quem é que vai financiar o avanço de missionários no campo? Quem é que vai financiar um avanço desse, um evento de uma cruzada evangelística? É o ímpio? Não, diga comigo, sou eu. Diga, eu sou um financiador do reino de Deus. Perceba que a gente está quebrando algumas coisas para começar a falar sobre esse assunto. Porque infelizmente existe muito sofisma, existe muitas meias verdades. Uma verdade pela metade é uma mentira. Não é verdade? Se a verdade está incompleta, é uma mentira. E o diabo é astuto, irmãos. Ele usa essas meias verdades ou verdades pela metade para trazer um entendimento à igreja que vai nos deixar limitados. Porque de fato você buscar o dinheiro por ganância, para satisfazer tão somente as suas concupiscências naturais, isso é um problema, isso é avareza. Você está comigo? Agora, o diabo tem usado essa verdade para trazer uma mentira e dizer, não, dinheiro é um problema, dinheiro é algo que o cristão deve se afastar. Você está comigo? A Bíblia fala em Mateus 19, verso 16, sobre o jovem rico. Quem conhece essa passagem? Se você quiser abrir, eu vou só falar aqui. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando, e aquele jovem se aproxima ali daquele contexto, e ele pergunta, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para acessar tudo isso que você tem falado? E Jesus, ele parafraseando, claro, ele começa a citar os mandamentos. Não furtarás, não matarás, começa a citar para aquele jovem.
Eu não sei você, mas a minha opinião, né, isso não está na Bíblia, eu acho aquele jovem um pouquinho prepotente. Porque Jesus está citando os mandamentos e ele diz: não, tudo isso aí eu já tenho observado. A Bíblia diz que não tinha um justo nenhum sequer, só quem cumpriu a lei foi Jesus, mas aquele jovem estava dizendo: não, eu sou perfeito nisso tudo aí. E eu imagino Jesus fazendo aquele diagnóstico, né, olhando para ele com um olhar mais espiritual e disse: rapaz, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Quem lembra disso? E a Bíblia vai dizer que aquele jovem se entristeceu, pois era dono de muitas riquezas, de muitos bens, e foi embora. Olha que interessante. Agora eu te pergunto, irmão, será que o problema daquele jovem eram as riquezas? Será que era o recurso que ele tinha que era um problema? Abre comigo, e eu quero que você abra nesse texto, 1 Timóteo 6,10. Quando você abrir, você dá um amém. 1 Timóteo 6,10. Vamos ler junto. A Bíblia diz assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que está escrito? Não é o dinheiro não, gente? E qual é o problema aí? Diga comigo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você está comigo? O problema daquele jovem rico não era a riqueza que ele tinha, mas era o fato da riqueza possuir ele. Você está comigo? É interessante, irmãos, lembra que eu mandei você repetir répteis? Lembra disso? Existe um princípio também na queda do homem que a gente pode extrair aqui. A Bíblia diz que Satanás, através de uma serpente, tentou Adão e Eva. Você lembra dessa história, não lembra? Foi através daquela serpente que Satanás trouxe a tentação e através da tentação o homem e a mulher caíram e tudo mais aconteceu. Mas lembra comigo que Deus tinha ordenado ao homem domine sobre os répteis, sobre os animais que rastejam pela terra. Ou seja, aquela cobra, aquela serpente era um animal que estava sob domínio de Adão e Eva. Você está comigo? E aqui vem o princípio: todas as vezes que o homem se permite ser dominado por algo que ele deveria dominar, um desequilíbrio acontece. Porque a partir do momento que o homem se permitiu ser dominado por aquela cobra, aquela serpente, e através daquela tentação, ele entregou o domínio a Satanás. Um desequilíbrio aconteceu. Trazendo isso para o nosso contexto aqui, todas as vezes, irmãos, que você se permite ser dominado pelo recurso, um desequilíbrio acontece. Porque o recurso deveria ser alvo do seu domínio. Você está comigo? Diga comigo: eu devo ter domínio sobre os recursos. Aleluia. Ah, João, mas você está falando aí, eu não tenho R$1 no bolso, eu sou livre, leve e solto, né? Não tenho apego a nada. Mas cuidado, irmãos, porque esse desequilíbrio não acontece só para quem tem muito. Às vezes a pessoa vive numa condição de preocupação: ah, meu Deus, aquele boleto, ah, meu Deus, tem que pagar aquela conta. Ei, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se dinheiro define os teus pensamentos, Deus não é o teu Senhor, e sim Mamon. Você está comigo? Olha para as aves dos céus. A gente está num ambiente propício, né? Não semeiam, não colhem, não ajuntam, mas Deus dá a provisão. Olha para os lírios do campo. Oh, aleluia. Irmãos, aproveite esse tempo porque a natureza fala, viu? Aleluia. Exercer domínio sobre o recurso, porque somos financiadores do reino de Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, verso 1. Durante essa trajetória, irmãos, aprendendo sobre esse tema, Deus ele me moveu para esse versículo onde fala um pouco sobre a trajetória de Abraão, para me explicar um pouco sobre a prosperidade do tipo de Deus. Diga assim: prosperidade bíblica, equilíbrio, a zona de equilíbrio, amém? Não queremos estar em nenhum dos extremos, queremos estar naquilo que é genuíno, naquilo que é bíblico. Posso ouvir um glória a Deus? Eu pedi para vocês abrir e não abrir, aí fica difícil, né? Gênesis 12, verso 1.
Desse texto, né, de Deus chamando Abraão, nós vamos extrair alguns princípios sobre prosperidade bíblica. No verso 1 a Bíblia diz: ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Amém? Perceba, irmãos, que Deus, eu acho interessante isso, né? Eu costumo usar esse ditado que a gente fala lá em Campinas, não sei se vocês usam aqui. Com Abraão o buraco foi mais embaixo. Porque Deus não disse: Abraão, sai da tua terra e vai para a cidade X ou Y. Deus disse: sai da tua terra, larga a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Trazendo para o nosso contexto aqui, é como se Deus dissesse: ó, deixa a tua casa, tuas coisas, entra no carro, quando você estiver na BR, eu vou dizer para onde você vai. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? Tirando Abraão de um lugar onde ele era suprido por sua força natural e levando ele para um lugar de dependência de Deus. Primeiro princípio de prosperidade bíblica: dependência de Deus. Deixa eu te dizer algo, irmão: a tua fonte não está no homem, a tua fonte não está no teu trabalho, não está na tua empresa, não está no auxílio do governo, a tua fonte está em Deus. E como é maravilhoso saber disso, porque quando nós temos a consciência de quem é a nossa fonte, nós perdemos a consciência de falta. Pastor Humberto me ensinou isso, eu acho fantástico. Vamos pensar comigo aqui, um exemplo prático, né? Vamos imaginar que todo esse ambiente, esse sítio, esse rancho que a gente está aqui, ele é sustentado na parte da água, né, do consumo de água, por uma caixa d'água de, 5.000 litros. Então, existe uma caixa d'água que alimenta todo o fluxo de água desse local. É um exemplo hipotético, certo? Vamos imaginar que a gente correu pelos quartos aí e abriu todas as torneiras, todos os chuveiros, deixou a água escorrendo. Vocês estão entendendo? Eu te pergunto, 1 minuto depois essa água deve acabar? Acho que não, né? Acho que ainda vai, são 5.000 litros, é muita água. Mas 1 hora depois, 1 dia depois, 1 semana depois, essa água acaba ou não, gente? Acaba. Por quê? A fonte é limitada. A fonte é finita. Agora, se eu jogo fora a caixa d'água e puxo encanação, né? Qual é o mar mais próximo aqui? É o do Francês, pastor? A praia? Pronto, a praia do Francês. Eu puxo a encanação para o mar lá na praia do Francês. Eu ligo as torneiras, a gente liga os chuveiros. 1 minuto depois acaba. 1 dia depois acaba. 1 mês depois acaba. Não, porque a fonte é ilimitada. Mais uma vez, irmãos, a tua fonte não é o teu salário, não é o teu emprego, não é a tua empresa, não é um auxílio do governo. A tua fonte é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o Deus do ouro e da prata, e Ele ainda te chama de filho. Meu Deus do céu. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já imaginou se a gente tem a revelação de Salmos 23:1? Às vezes a gente cita e fala, mas quando isso se torna rema, palavra revelada dentro de nós e começa a queimar aqui dentro, meu irmão, isso se torna real na tua vida. Como eu posso viver preocupado se eu entendo? Não faltará, sobrará, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga comigo: não faltará, sobrará. Aleluia. Diga comigo: dependência de Deus. Salmos 20, verso 7, a Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. E eu venho te perguntar nessa manhã: onde está a tua confiança, irmãos? Aleluia. Olha aí, ele respondeu bem. Diga comigo: em Deus. Glória a Deus. Depender de Deus, irmãos, é um ato contínuo de não andar preocupado. O que é andar preocupado? É você andar ou seja, antes do necessário, ocupado com algo que você não tem domínio, com algo que você não pode mudar naquele momento. Ansiedade, irmãos, tem roubado a paz de muito crente, porque a consciência da fonte está nos recursos naturais, está nas fontes naturais de emprego, de auxílio do governo, disso, daquilo, outro. Mas a gente precisa fazer um exercício de mudança de mentalidade, metanoia. Aleluia, renovar a mente pela palavra. Estamos embarcando nisso. Diga mais uma vez: eu dependo de Deus. Continuando o versículo,
Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, dependência de Deus. Verso 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Irmãos, deixa eu te perguntar algo. Lendo esse texto, você pode até ler um pouco antes. Foi Abraão que orou para Deus e disse: Deus me abençoa, Deus faz uma aliança comigo? Foi assim? Não. A Bíblia diz que Deus, por livre e espontânea iniciativa, chegou a Abraão e anunciou essas coisas, e chamou a Abraão. E Deus disse: ó Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Aleluia. Isso mostra para mim um segundo princípio muito simples, mas que muita gente está presa por não entender isso. Deus tem interesse em nos abençoar. E ponto final. Aleluia. Agora perceba que o segundo princípio, ele vem depois do primeiro. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, dependência de Deus. A partir desse lugar de dependência, eu te abençoarei, você será conhecido. Aleluia. Abra comigo, muito obrigado, meu irmão, em Jeremias, no capítulo 29, verso 11. Eita, geladinho, não tem pareia não. Eu não sei se vocês entendem as minhas falas paraibanas, né? Pareia é tipo parecido, assim, não tem algo semelhante. Fala também, né? É porque quando eu vou para o Sudeste, aí vou falar essas coisas, todo mundo fica como assim. Jeremias 29, verso 11. Você abriu? Se você abriu, diga: eu sou abençoado. Olha o que a Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de escassez e de falta. É assim? Não é não, gente? Deus não quer que a gente viva uma vida de escassez, não. Ah, mas crente tem que ser, né, aquela labuta, o moinho de Jeová. Será que é assim? Bem é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de quê, gente? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, olha o que essa palavra paz significa no hebraico. Shalom significa algo completo, saúde, bem-estar, totalidade, tranquilidade, sucesso. Aleluia. Diga comigo: o shalom de Deus está sobre a minha vida. Bem eu que sei. Eu acho interessante esse texto, porque é Deus, ele matando no peito e dizendo: ei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de shalom, paz, tranquilidade, sossego, avanço, prosperidade a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. Aleluia, glória a Deus. Deus tem interesse em nos abençoar, irmãos. Você está comigo? Eu sei que pode parecer algo muito simples, mas muitas pessoas têm aquela ideia de um Deus que só está esperando você errar ou você cair para te castigar, quando na verdade Ele é um bom pai. A Bíblia diz que pai natural não dá bons presentes aos filhos. Quando um filho pede, né, um pão, vai dar uma pedra? Quanto mais o nosso Pai Celestial. Ei, Ele cuida de você, meu irmão. Ele tem interesse em te abençoar. A gente vê isso desde a antiga aliança. Quanto mais numa aliança superior, onde nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Diga comigo: Deus quer me abençoar. Diga comigo: Deus já me abençoou. Continuando aqui, Gênesis 12. Se você quiser voltar, ou então eu vou lendo para você. Primeiro princípio, quem lembra? Dependência de Deus. Segundo princípio, Deus tem interesse em nos abençoar. Agora vamos continuar. Verso 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Deus quer nos abençoar. Agora, irmãos, tem pessoas que param aqui, e aí a gente entra num desequilíbrio. Você está comigo? Se essa prosperidade acaba em mim, não é a prosperidade do tipo de Deus. Você está comigo? Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar nesse lugar de dependência, engrandecerei o teu nome. Agora, sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia. Terceiro princípio: você é abençoado para abençoar a outros. Meu Deus, irmãos. Não tem como você entender esse terceiro princípio e andar em desequilíbrio nesse tema. Quando você entende que você é um rio e as bênçãos devem fluir através de você para tocar a vida das pessoas e não uma represa, aí as coisas vão mudar na tua vida, meu irmão. Você é abençoado para abençoar. Irmãos, essa mensagem não é para te fazer próspero, é para te informar que você já é próspero. Aleluia. Ah, João, não estou acreditando nisso não. Beleza, vamos lá. 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9. Diga comigo: eu sou uma fonte de bênçãos. Você crê nisso ou foi da boca para fora? 2 Coríntios 8, 9. Você abriu? Nós falamos sobre esse texto ontem. A Bíblia diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga comigo, rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o que, gente? Ricos. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. Agora, perceba, essa palavra ricos, Jesus, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Essa última palavra rico, você pode ver comigo o que significa? Amém ou não amém? Olha o que essa palavra significa: ser rico, ter abundância de posses materiais. Diga comigo, faz parte. Amém? Ser ricamente suprido, diga comigo, faz parte. Agora olha que coisa linda: ser afluente de recursos, de modo que pode dar as bênçãos da salvação a todos os homens. Meu Deus, gente, Deus nos fez ricos, não na essência da palavra tão somente bens materiais. Ei, um pensamento assim é um pensamento muito pobre. Deus nos deu a condição de ser uma fonte de bênção para outras pessoas. O pastor Humberto tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz: um homem e uma mulher próspera é alguém habilitado por Deus para suprir as necessidades da humanidade. Diga, está falando comigo. Aleluia. Plenamente suprido, ok, amém, graças a Deus por isso, mas também apto para dar as bênçãos da salvação a todos os homens. Ei, irmãos, você é uma grande despensa espiritual. Em você as pessoas precisam encontrar alguns ingredientes. Que ingredientes são esses, João? Salvação, cura, conselho sábio, auxílio também na parte social. Aleluia. Quando a gente foi para esse evento que eu falei, o Avanço, irmãos, aqueles jovens, a gente fez alguns movimentos de evangelismo na rua, na casa, e terminava a noite com uma grande cruzada em praça aberta, né? A gente alugou, né, aqueles palcos, né, fez toda uma estrutura para acolher aquele povo. Mas sabe, irmãos, Deus nos deu uma estratégia que, se não fosse ela, talvez nem todo mundo seria salvo na medida que foi, na proporção que foi. Ao longo, né, antes do evento, nós começamos a buscar, colher alimentos. E nós conseguimos juntar 100 cestas básicas. Então a gente fazia o evangelismo e quando percebia uma condição de uma família um pouco mais necessitada, a gente dava uma fichinha. Você está comigo? E essa ficha era equivalente a uma cesta básica. E dizia: ó, você vai para a cruzada, depois da cruzada você recebe a cesta básica. Era uma isca. Uma isca fazendo bem, mas trazendo a pessoa para uma coisa ainda melhor. Trazendo ela para uma água que nunca mais ela vai ter sede. Você está comigo? Mas sem cestas básicas tem um custo, irmãos. Aleluia. Somos financiadores do reino de Deus. Mas vamos embasar mais um pouco essa palavra para a gente dar continuidade. Abra comigo em Gálatas 3:8.
está recebendo alguma coisa? Aleluia. Gálatas 3, verso 8. Eu estou usando aqui a trajetória de Abraão para trazer alguns princípios, e talvez você diga, mas João, Abraão é algo distante do nosso contexto, o que é que Abraão tem a ver? Olha esse verso aqui, vou começar do verso 7. Sabei, pois, que os da fé, quem é da fé? São filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditos todos os povos da terra. Verso 9, de modo que os da fé, quem é da fé? São abençoados com o crente Abraão. Aleluia. Você é, a partir da fé, abençoado, assim como o crente Abraão foi. Aleluia. Então esses princípios, irmãos, eles não foram jogados aqui ao vento. Existe algo que cabe a nós. De primeiro ponto, entender, eu dependo de Deus, a minha fonte está em Deus. A partir desse lugar de dependência, entender, Deus tem interesse em me abençoar. A partir desse lugar de saber que Deus tem interesse em te abençoar e que Ele já fez isso em Cristo, você entender, eu sou uma fonte de bênçãos para outras pessoas. Irmãos, é nesse lugar onde esse terceiro princípio e os três princípios se encaixam, que você vai entender aquela palavra onde a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você entende isso, irmão, quando você entende o poder da prosperidade bíblica, você gera mais expectativa em dar do que em receber. Aleluia. Você está comigo? E a minha oração é que essa mudança de mentalidade, ou pelo menos o início disso, comece a ser uma sementinha brotada no teu coração nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Abre comigo em Jeremias 17, verso 7. Jeremias 17, verso 7. Eu acho esse texto muito propício para o tempo que a gente está vivendo. Muito a gente tem ouvido falar, irmãos, de crise, não é verdade? De uma economia que está complicada, de escassez, de preços aumentando. Não é verdade, gente? Estou falando alguma mentira aqui? Isso está nos rodeando, informações, vozes, né, por todo o nosso contexto, nosso dia a dia. Aleluia. Mas olha que interessante o que esse texto fala, a partir do verso 7. Bendito o homem que confia na economia, é assim? Bendito o homem que confia no governo, é assim? Bendito o homem que confia nas suas posses, é assim? Bendito o homem que confia no Senhor. Cuja a esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não receia quando vem a crise, mas a sua folha fica verde, e no ano de crise, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Irmãos, isso é ou não é resultados extraordinários? Mesmo em meio a um cenário de crise, frutificar. Mas esse frutificar, ele nasce da onde? Ele não se perturba. Irmãos, tem um poder tão forte, tão poderoso em não andar ansioso por coisa alguma e confiar no Senhor, em ter a esperança no Senhor. Sabe, irmãos, eu vou contar alguns testemunhos aqui essa manhã para a gente, né, ir caminhando para finalizar, né? Você sabe, quando o pregador diz isso, tem mais uns 40 minutos pela frente. Mas quando eu leio esse versículo, irmãos, eu lembro de uma situação que a gente viveu. Eu e minha esposa, nós temos uma empresa, né, de artigos personalizados, de presentes. E 2020, né, quando começou, fevereiro, março, quando começou aquele contexto de pandemia, né, todo mundo viveu essa situação, né, tivemos momentos de desafios, de gigantes, e eu lembro que logo no início, março, abril, maio, no início do ano de 2020,
nós casamos em setembro de 2019, ou seja, nós éramos recém-casados, né? Estávamos recém-casados, eu trabalhava, minha esposa trabalhava no emprego, e nós tínhamos ali a nossa empresa começando a dar os primeiros passos ali. E, irmãos, eu lembro que no contexto da pandemia, quando estourou essa situação, a minha esposa, ela perdeu o emprego dela. Ela precisou, né, sair, né, daquele emprego, porque, na verdade, a gente já estava pensando nela sair para ficar só na empresa, estávamos calculando isso, era um projeto futuro. Só que nesse projeto futuro, antes de começar a pandemia, ela anunciou isso ao chefe dela, e o chefe dela chamou uma outra funcionária para ser treinada. Ou seja, ele pagava um funcionário, agora ele pagava duas. Só que explodiu a pandemia, as coisas foram ficando complicadas para muita gente, inclusive para a empresa dele, ele não conseguia pagar duas funcionárias. E aí, a minha esposa, né, dentro dessa situação, a gente tinha a opção de dizer, não, então vamos segurar aqui, tira ela que acabou de entrar, eu vou ficar. Ela está sendo treinada, mas a gente disse, não, vamos permanecer no que Deus tinha trazido para nós, vamos deixar essa liberação, vamos sair desse emprego, e vamos deixar a moça lá, e vamos crer em Deus. Irmãos, pensa nisso, um casal recém-casado, né, eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, minha esposa também, de repente explode a pandemia, ela fica sem aquela renda, fica desempregada. Irmãos, nós tínhamos nessa posição a escolha, diga comigo, eu tenho uma escolha, de ser aquela pessoa que ia murmurar, de ser aquela pessoa que ia maldizer, de ser aquela pessoa que ia andar angustiada, preocupada. Mas sabe, irmãos, nesse momento de uma bifurcação de dizer, não, eu vou murmurar e andar, né, preocupado, nós seguimos para o outro lado, eu vou confiar no Senhor, porque a minha esperança está no Senhor. Você está comigo? Irmãos, eu digo a você, nós começamos a orar. E sabe, deixa eu te dizer algo, não é somente, e entenda esse somente, né, você orar, você crer, a fé ela tem uma atitude. Aleluia! Ei, a fé ela passa por você ouvir, você gerar fé, você crer, você confessar, mas você ter uma atitude, porque a fé sem obras ela é o que, gente? É morta. E Deus começou a dar estratégias, a gente não ficou chorando, Deus não é atraído por vitimismo, meu irmão. Você acha que é bonito ficar chorando, Deus, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não, Deus é atraído por fé. Não estou dizendo que você não pode chorar na presença do seu pai, mas o que move a mão de Deus é fé, é atitude. E Deus começou a nos dar estratégias de como, né, superar aquela situação. Nós tínhamos a empresa começando, no meio da crise, tudo fechado, lockdown para lá e para cá. Deus nos deu estratégias e começamos a aplicar aquilo na empresa. Começamos a desenvolver, começamos a suar, a trabalhar, a desenvolver, fazer alguma coisa para que as coisas acontecessem. Irmãos, eu lembro que passou 2020, já dando uma resumida no testemunho, nós vendemos 3 vezes mais do que o ano anterior, antes da crise. E não somente isso, chegou 2021, começou o ano, eu recebo uma ligação. E quando eu atendo, né, não esperava, de repente alguém disse assim, olha João, eu sou fulano de tal, me deram seu contato, eu sou dono da empresa tal. E esse era o dono da empresa, que quando eu comecei nesse ramo com a minha esposa, era a empresa referência de Campina Grande nessa área. Era a maior empresa nesse mercado que a gente atuava. Para nós foi uma referência para a gente olhar e se espelhar neles. E esse homem ligou para mim e disse, rapaz, eu peguei o teu contato, sabe por quê? Porque ano passado eu tive o pior ano da minha empresa. Eu quase não paguei as contas. E eu estou fechando a empresa para entrar em outro ramo, e eu quero passar os meus clientes para você. Irmãos, eu fiquei pensando, no ano que eu tive o meu melhor ano na minha empresa, aquele homem estava dizendo, a referência do mercado naquela cidade, é a mesma cidade, é o mesmo mercado, é o mesmo período, ele teve o pior ano. Irmãos, tem que haver uma diferença de quem serve e de quem não serve. Ei, aquele que confia no Senhor. Qual era a diferença entre mim e ele? Eu confiava no Senhor e não no mercado, e não nas notícias, e não na economia. As suas folhas ficam verdes e no ano de sequidão não deixa de dar fruto. Aleluia! Glória a Deus. Ei, você é uma fonte de bênçãos, irmãos. Dinheiro, recurso, isso é algo que deve chegar nas tuas mãos e ser uma fonte para outras pessoas.
Aleluia. Sabe, irmãos, eu lembro 2018, eu estava organizando para me casar, né? Eu e minha esposa, a gente quando começou a namorar, fica um recado para os jovens: namoro cristão é para casar. Amém ou não? Nós começamos a namorar e eu, né, comecei a namorar com 18 anos, mais ou menos, 18 para 19. Eu já cheguei pisando na porta, né, chutando a porta, como a gente disse lá em Campina. Cheguei na casa do meu sogro e disse: eu quero casar com a sua filha. Olha só que jovem ousado, né? Mas né, cristão tem que casar. E eu disse: eu quero casar com sua filha, vamos começar a namorar, tal, tal, tal. Isso foi 2016, 17, enfim. Eu sei que em 2018 a gente tinha se planejado para casar em 2019. Chegou o ano de 2018, ou seja, faltava um ano para o casamento, e eu comecei a me ver numa situação de preocupação. Não porque tinha uma pressão de pessoas, mas eu mesmo, né? Eu acho que o homem, como cabeça da casa, fica com esse sentimento: rapaz, eu sou o provedor, o que é que eu estou fazendo? Não é verdade? E começou a vir aquele sentimento, e eu, rapaz, eu hoje, naquela condição, eu estava estagiando, né? Então ganhava meio salário mínimo, estava terminando o meu curso, eu sou formado em administração, estava se graduando, TCC, aquela correria, e eu estava pensando: meu Deus, eu ganho meio salário, eu não sei aqui para os casados, mas eu acho que não tem condições de sustentar uma família com meio salário, não é verdade, gente? Ainda mais com os preços desse jeito, misericórdia. E eu pensava isso: rapaz, como é que eu vou fazer? Eu sou um administrador, eu sei fazer as contas, eu sei que meu salário não vai nem sustentar a minha família, muito menos pagar a festa de casamento que minha mulher sonhava. Ei, jovem solteiro que está namorando, a mulher sonha alto, viu? Trabalhe, viu? Eu descobri isso na prática. Irmãos, começou a vir aquela ansiedade, aquele anseio, né? Aquela preocupação. Mas eu lembro de um dia que eu me tranquei no quarto, e tem algo poderoso em se trancar no quarto e falar para Deus aquilo que está, né, no teu coração, irmãos. Eu me tranquei e me derramei diante de Deus, e estava numa situação de preocupação. Falei com Deus, né, me derramei naquele momento, e subiu muito forte uma palavra no meu coração. Um texto que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Diga comigo: as demais coisas. Busque em primeiro lugar, e as demais coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso subiu muito forte no meu coração, e eu acolhi aquela palavra. Sabe, irmãos, às vezes você só precisa de um versículo que suba no teu coração e você agarre aquilo. Aleluia. Eu decidi pegar aquela palavra e comecei a meditar nesse versículo, comecei a confessá-lo no meu dia a dia. E eu lembro, irmãos, que junto com esse versículo, quando eu acolhi, né, lembra que eu falei ontem dos 15 metros? Do farol, que você vê 15 metros, você anda 15 metros, aparece mais 15. Eu fui fiel acolhendo aquela palavra que Deus me deu. E Deus me deu outra direção. Ele disse: ei, vá você e sua namorada, né, minha noiva na época, fazer a escola de ministros. Para quem não conhece o contexto, eu sou do Verbo da Vida, a gente tem lá a escola Rema, e para quem, né, entende um chamado mais específico, a escola de ministros. E, irmãos, para nós, fazer a escola de ministros era um desafio não somente financeiro, porque quando você está nessa fase, você já pensa como dois, né? Casamento, já está caminhando para o casamento, a gente já pensava como dois, então era 2 mensalidades, era um sacrifício financeiro que ia embora praticamente o meu salário todinho. Mas também era um sacrifício de tempo, porque a minha mente antes dessa palavra era: poxa vida, eu estudo, eu trabalho, sou estagiário, mas eu tenho um turno aqui ou ali que eu consigo trabalhar, desenvolver algum negócio, fazer alguma coisa para gerar outra fonte de renda. Só que quando Deus deu essa palavra de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, atrelado a essa falei, vai fazer a escola de ministros, era um sacrifício para nós, de tempo e dinheiro. Você está comigo? Mas nós acolhemos aquela instrução. Sabe, irmãos, às vezes a direção de Deus parece que você está andando para trás. Mas é como aquela flecha que ela é puxada, ela é pressionada, mas quando ela é solta, irmãos, ela é liberada, ela vai com mais velocidade. Aleluia. E sabe, irmãos, nós acolhemos aquela instrução, fomos fazer a matrícula. E é interessante que parece que quando você se posiciona para obedecer a Deus, parece que o diabo se levanta ainda mais, né? Com mais dificuldade, com mais desafio. Irmãos, a gente fez a matrícula e descobrimos, quando fizemos a matrícula, que o Rema, né,
para você entender, fazer escola de ministros, antes você faz o rema. E o segundo ano do rema, né, da minha esposa, estava em aberto financeiramente. Não porque ela não pagou, mas porque ela tinha um mantenedor, ou seja, tinha alguém que disse, eu pago dessa menina aqui. Só que essa pessoa, por algum motivo, não pagou, e por algum motivo essa informação não ficou muito completa, ela se formou, e só foi descoberto isso na hora que ela foi fazer a escola de ministros. Ou seja, nós iríamos ter que pagar as parcelas da escola e um ano inteiro retroativo do rema dela. O buraco foi mais embaixo, hein, pastor? E meu Deus, né, nessa hora a gente, e agora, Jesus, como é que vai ser? Mas a gente tinha uma palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E lá fomos nós, irmãos, fazer aquela escola, fazendo aquele sacrifício. Eu lembro, né, na escola tem algumas aulas de consagração, e logo no início do ano eu estava em uma dessas aulas, né, aqueles pensamentos, aquelas angústias ainda tentando tomar conta de mim. Irmãos, não é pecado, né, um pensamento negativo vir. O ruim, o errado é você permitir que ele se mantenha, né? Eu gosto de uma frase do irmão Hegel, ele diz, você não consegue impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você consegue impedir ele de fazer um ninho. Não é verdade? Então aqueles pensamentos estavam vindo, eu estava rebatendo com a palavra. E nessa aula de consagração eu comecei a orar. E subiu no meu coração, né, aquela fala do Espírito Santo: João, você precisa de uma colheita sobrenatural, não é verdade? Eu pensei, Jesus, eu quase cantei aquela música, né? Eu preciso de um milagre. Não vou liberar meus dons de cantar aqui para você não se escandalizar, né? Depois, em outro momento, minha esposa vem e faz isso por mim. Mas eu comecei a pensar, sim, Senhor, eu preciso de um milagre, de algo sobrenatural. E subiu muito forte aquela fala do Espírito Santo: se você precisa de uma colheita sobrenatural, tem uma semeadura sobrenatural. Porque é um princípio: quem planta, colhe. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. É um princípio. E princípios é tiro e queda, meu irmão. Você está comigo? Eu achei aquela frase bonita: se você quer uma colheita sobrenatural, tem uma semeadura sobrenatural, né? Poderia postar no Instagram, no Facebook na época. Mas atrelado a essa frase veio a instrução de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui. Isso foi algo muito particular meu e Deus. De eu de Deus e eu. Amém? Não estou dizendo que você deve fazer isso, a não ser que Deus te fala, você faz, fica livre. Mas Deus disse para mim no meu coração: João, todas as vezes ao longo desse ano que se manifestar uma oportunidade de dar, de abençoar, de ofertar, vá lá e oferte. Amém? E, irmãos, eu digo a você, eu nunca vi tantas oportunidades de dar e ofertar aparecerem na minha frente. Era uma pessoa mandando no WhatsApp: eita, João, a matrícula de fulano de tal do Rema está precisando de uma ajuda, tu tem alguma coisa que possa ajudar? Ô, meu irmão, eu tenho. É o missionário tal que precisa de ajuda, é oferta para isso, para aquilo, e a gente lá, eu estava lá dando. Irmãos, eu não vou mentir para você, no início, até por uma mentalidade que estava sendo mudada, eu dava com um pesar. Tinha dias que eu dava com dinheiro de pagar uma conta, alguma coisa no outro dia. De repente surgiu uma oportunidade ali, não dava tempo de correr. Eu tinha que ser fiel ao compromisso que eu fiz com Deus. E eu ia lá e ofertava o que eu tinha. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro, irmãos, eu sou formado em administração, gosto muito dos números, né, de ter aquela administração. Eu tinha a minha planilha financeira, minhas anotações, né? E tudo que era entrada, ou seja, salário, que estava entrando, eu colocava em verde. Tudo que saía, né, os gastos, eu colocava em vermelho. E a oferta, naturalmente falando, é uma saída de dinheiro, não é verdade? Eu tinha, agora eu semeei, não tenho mais. E eu colocava na minha planilha na parte vermelha. Só que eu não percebia, e o Espírito Santo me tratou nisso, eu estava gerando uma consciência errada sobre a oferta. Porque toda vez que eu ia dar, eu lembrava: eita, tenho que lançar lá no vermelho, é uma saída, é uma subtração. E Deus tratou comigo, Ele disse: ei, a partir do momento que você é uma nova criatura, um ser sobrenatural, até a tua planilha tem que ser sobrenatural. Ou seja, a oferta não é vermelho, não é saída, é uma semente, vai para o verde. Eu puxei todas as ofertas para o lado verde, logo ficou tudo positivo, tudo bonito.
E eu estou brincando com você sobre isso, irmãos, mas é uma mudança de mentalidade. Eu lembro como se fosse hoje, quando essa chave virou, né? Até esse momento parecia que nada estava acontecendo. Eu terminava os meses com saldo negativo, né, naturalmente falando. Mas eu lembro, irmãos, um dia que eu fui convidado para uma cidadezinha bem pertinho lá da nossa igreja, da nossa cidade, né? É um ponto de pregação, uma reunião de 5, 10 pessoas, um grupo pequeno. E me convidaram para ir lá dar uma palavra. Eu estava com R$ 50 na carteira, coloquei de gasolina, fui para aquela cidade. Cheguei lá, estava no meio do culto, né, o louvor. De repente o pastor vai dar os avisos e ele vai, né, ministrar as ofertas. E até aquele ponto eu tinha sido fiel, tudo de situação que apareceu, eu fui, ofertei. Aí chegou naquele momento e outra oportunidade se apresentou de dar a oferta naquela igreja, né? Só que eu peguei a carteira, na época não tinha essa facilidade de Pix, a igreja era pequenininha, não tinha nem conta. E não tinha nada, porque eu tinha botado de combustível para ir para lá. E eu me desesperei, né? Meu Deus, eu fui fiel até agora, eu vou falhar logo agora. Eu lembro que eu ia ministrar logo em seguida, eu olhei para a minha camisa, estava com a camisa de botão. E eu olhei, qual é o botão menos perceptível que eu posso arrancar e ninguém vai perceber? Eu ia ministrar, né? E eu olhei para aquela camisa, identifiquei lá o botão menos perceptível, arranquei o botão e coloquei naquela oferta. Irmão, eu digo a você, eu nunca vi um botão multiplicar por tantas e tantas vezes. A partir daquele momento, irmãos, eu vi como a chave não somente virou na minha mentalidade, mas a colheita começou a chegar. Porque é tiro e queda, quem planta, colhe. Irmãos, em pouco tempo veio a estratégia de Deus para a nossa vida de abrir uma empresa. Loucura, eu fazendo o TCC, terminando a faculdade, fazendo escola de ministros, estagiando, minha esposa também correndo com muita coisa, terminando o curso técnico dela. E Deus disse, abre uma empresa. Sabia que Deus pode te dar direção para abrir um negócio? Nós fomos lá, né, parecia um tiro no escuro. Parecia, porque para quem é guiado não é um tiro no escuro não, meu irmão. Irmãos, antes do material chegar, a gente escolheu o ramo, foi começar. Antes do estoque chegar, já tinha cliente fazendo pedido. O nosso primeiro cliente, eu não sei como essa pessoa descobriu que a gente estava abrindo um negócio. Essa pessoa era de outra cidade, João Pessoa, né? Outra cidade, não é a minha cidade lá. E ela fez um pedido em quantidade de 50 canecas, sei lá quanto foi. A gente não tinha nenhum material ainda. Eu disse para minha esposa, aceite, a gente vai dar um jeito. Ei, meu irmão, aceite os desafios, viu? Não se acovarde não, Deus não te deu espírito de medo não. Vai para cima. E a gente aceitou, deu um jeito lá de pegar um material, foi errando, aprendendo a fazer, porque era um início, né? Quando conseguimos, entregamos ao cliente. Irmãos, começou a surgir cliente do norte, do leste, do oeste, do sul. A empresa começou a girar. Eu comecei a receber oportunidades de ministrar em lugares e, por algum motivo, aquelas pessoas tinham o desejo de abençoar a minha vida sem nem me conhecer. Ei, quando você cumpre princípios, você se torna um alvo das bênçãos de Deus. Você pode até correr, mas as bênçãos vão atrás do alvo. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos, a primeira viagem de avião que eu fiz para ministrar, né? Já tinha viajado com os meus pais, mas quando você vai sozinho é uma experiência diferente, né? Você está responsável. E para mim era meio amedrontador, né? Como é que eu faço o check-in? E a mala faz o quê? Eu não sabia não, gente. Era para Sinop, Mato Grosso, um lugar distante. Várias paradas, né? Várias conexões. E lá vai eu, né, acostumado a andar de ônibus com um travesseiro e um lençol dentro para o aeroporto. Eu lembro, né, depois dessa viagem eu fui fazer uma outra viagem para o aeroporto um pouco maior. Quando eu cheguei no aeroporto, foi Brasília, né, fui ministrar lá. Quando eu cheguei em Brasília, o aeroporto gigante, eu desci, né, sentei lá e fiquei esperando o rapaz que ia me buscar. Aí com o tempo ele liga, João, tu tá onde? Eu olhei assim, não, tô no portão 15, perto do McDonald's. Aí ele, tá bom, vou te procurar. Procurou, deu meia hora e ligou de novo. Cara, eu não tô achando não esse lugar, onde é que tu tá? Não, rapaz, aqui, perto da loja, a loja tal. Comecei a explicar, né? Ele andou mais uns 15 minutos, né? Um total de 40 e poucos minutos lá. E ele ligou para mim e disse, João, tu saiu da área de desembarque? Aí eu comecei a meditar e olhei para o chão, tinha umas setas assim, desembarque. Acostumado com o aeroporto pequeno, você sai por uma porta, já está, né, lá fora. E lá vai eu saí, né, e quando eu cheguei lá fora, eu disse, não, rapaz, é porque eu fui lanchar e tal. Brinquei com ele, né, era um amigo meu. Oh, aleluia.
mas Deus ele foi sendo fiel, irmãos. Todo lugar que eu ia era abençoado. Eu não podia nem dizer que não sabia o porquê, porque eu sabia a semente que eu tinha plantado. Ei, o agricultor ele tem expectativa na frutificação da semente. Aleluia. Eu lembro que Deus me deu, eu já gostava de investimentos, né? Nessa época específica Deus me deu uma direção. E eu posso dizer que de fato, para esse investimento específico eu estava sendo guiado. Eu fiz esse investimento, né, em pouco tempo, irmãos. Só para você ter noção, eu plantei e colhi 9 vezes mais. Ou seja, 900% daquilo que foi investido. Boa parte desse valor pagou o meu casamento. Você está comigo? Ei, Deus vai te encontrar nas áreas que você dá ferramenta a Ele. Meu Deus do céu. Eu vi se materializar diante dos meus olhos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não tem como me dizer que é mentira. Eu vi, eu experimentei disso. Irmãos, não podemos viver um evangelho teórico. O evangelho é poder de Deus. Não é só um versículo que você lê e acha bonito. Aquilo tem um poder por trás. Aleluia. E resumo da obra, irmãos. Dia 7, não posso esquecer, né? 7 de setembro de 2019, nós casamos. Tudo pago, irmãos. Eu não levei uma dívida para a minha vida de casado. A festa quitada, a viagem quitada. Sim, só para completar, né? A gente estava nessa jornada, graças a Deus fomos abençoados de muitas maneiras. Chegou nesse ano do casamento, um mês antes do casamento, estava tudo pago das festas e tudo mais, graças a Deus. Mas, né, e abri uma aspas aqui, eu queria uma festa grande, porque eu queria botar todo mundo lá. Eu dizia à minha esposa, pastor, por mim eu faço um culto na igreja, né? Bota o cartaz lá, pastor João Roberto, culto de celebração de casamento, e faz um culto aberto para a igreja, né? Mas minha esposa não queria, ela queria um lugar assim, né, verde, toda aquela coisa que mulher gosta. E a gente fez essa festa, né? Eu queria botar todo mundo, então foi uma festa aí que a gente fez um esforço para trazer todo mundo mesmo. E eu lembro, irmãos, que perto do finalmente, né, da festa, a gente não tinha fechado a lua de mel, a viagem, né? E já tinha, né, acabado os recursos, a gente já tinha gasto, eu não queria levar dívida para o casamento, para a continuidade. E aí a gente pensou, não, vamos fazer uma coisa mais simples, né? A viagem, a gente vai para João Pessoa, vai para Natal, sei lá. Mas sabe, Deus, né, começou a tratar com a minha esposa, né? Não foi nem comigo, eu estava sendo incrédulo nesse momento. Deus tratou muitas coisas com elas, graças a Deus. Eu lembro, inclusive, né, é um testemunho atrás do outro, glória a Deus, né? O local da festa de casamento, gente, isso foi fantástico para nós. Minha esposa, ela tinha visto umas fotos de um lugar assim, muito bonito, verde, arborizado, e ela disse, esse é o lugar que eu vou casar. Ela viu a foto e disse, esse é o lugar que eu vou casar. E aí ela foi atrás de pesquisar quem era o dono, se alugava, como funcionava. E ela ligou e quando o pessoal atendeu lá, disse, não, aqui é uma casa privada, não aluga não é para festa não. Não está disponível. Meu Deus. E ela falou para mim, eu disse, não amor, então bola para frente, né? Vamos ver outro lugar. Mas ela continuou crendo, eu fui o incrédulo da história aqui. Ela continuou crendo. E, irmãos, um dia ela estava trabalhando, né, ainda naquele antigo emprego, e ela estava vendo as fotos do local que ela falou que queria casar no computador. O chefe dela passou por trás e ele disse, eu conheço esse lugar. E ela olhou e explicou, né, não, esse é o lugar que a gente quer casar, mas o dono disse que não aluga, que é uma casa privada. Aí o chefe dela disse, não, deixa eu dar um telefonema. Saiu, fez uma ligação, 5 minutos, voltou e disse, pode casar lá e não vai ter custo nenhum. Escolha a data e vá. Oh, aleluia. Deus é fiel, meu irmão. E voltando, estávamos, né, a um mês do casamento. Esse negócio de casamento tem muita provisão, viu, jovem? Glória a Deus. Estávamos a um mês do casamento, se preparando, né? Não, vamos diminuir aqui na viagem, vamos economizar. Mas Deus começou a trazer aquela ousadia, primeiro na minha esposa, depois me infectou. A fé é uma coisa que infecta, amém? A gente está acostumado com esse negócio de infecção por Covid. E a fé e confissão certa infecta também, no bom sentido. E ela começou a me encher mesmo com essa fé para crer em algo maior. A gente começou a crer. E ela disse para mim, México, Cancún. Meu Deus. Saí de João Pessoa, Natal, para México, Cancún. Ela via as fotos das águas azuis de Cancún e queria aquilo. Eu, amém, né? Vamos ousar aí nessa fé. E a gente começou a crer, irmãos.
E eu lembro que de forma inesperada, duas pessoas que a gente nem tinha tanta afinidade, duas pessoas, elas cada um deram uma oferta para o nosso casamento, que equivalia exatamente ao orçamento que a gente fez para a viagem de passagem, hospedagem e retorno. Para não dizer que eu não paguei nada, eu paguei a alimentação. Os tacos mexicanos. Aleluia. Mas Deus proveu tudo, irmãos. Agora, antes disso, houve primeiro acolher a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não somente entender, mas praticar. Tendo uma semeadura sobrenatural, para ter um resultado, uma colheita extraordinária. E para finalizar, eu sempre fui muito organizado de anotar as coisas, eu fiz questão de envergonhar o diabo, irmãos. Olha só isso, eu fiz a conta de tudo que eu teria se eu tivesse retido, se eu tivesse juntado, se eu não tivesse dado dízimo, se eu não tivesse feito escola de ministro, se eu tivesse literalmente juntado todo o meu salário. Eu fiz a conta, dava um valor X lá. Depois eu fiz a conta da obediência. Eu fiz a conta de quanto Deus nos abençoou ao longo desse processo, sendo fiel à palavra. Irmãos, o resultado não foi 2 vezes, não foi 3, não foi 4, foi 5 vezes mais. E eu estou feliz que é só o início, porque a Bíblia diz que é a 30, a 60 e a 100 por 1. Oh, aleluia! Você pode dizer, Deus é fiel. Aleluia! Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. É uma mudança de mentalidade, irmãos. Você pode ficar de pé no seu lugar, se o louvor puder vir. Você está sendo abençoado? Aleluia. Alguém, por favor, pode pegar uma vasilha com água. Pode ser esse copo, alguém enche esse copo aqui com mais água, deixa ele lá transbordando. Aleluia. Glória a Deus. Somos financiadores do reino de Deus. Amém? Como eu até não consigo expressar muito bem isso, mas eu sei que quem está ligado espiritualmente percebe que tem algo muito grande para acontecer através da igreja nesses últimos tempos, irmãos. Tem algo muito grande, algo muito poderoso que Deus quer fazer através da igreja. Diga assim, eu sou a igreja. Mas todo avivamento requer um financiamento. Quem vai financiar? Diga, sou eu. João, não tem R$1 furado, minha conta bancária está vazia. Prosperidade não é o quanto você tem na carteira ou na tua conta bancária. Prosperidade está aqui, ó, uma mentalidade próspera. José não tinha nada naquela prisão, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, mas onde ele chegava, ele prosperava. Porque prosperidade não está em quanto você tem, mas sim quem você é, a presença que você carrega. Não se trata, irmãos, de ter bênçãos, se trata de ser uma bênção. Aleluia. Pastor, pode vir aqui. Se eu vir para a pregação, você está nesse copo aqui. Quero que você abra comigo em 2 Coríntios 9:8. Esse acampamento, irmãos, vai marcar uma nova estação para essa igreja. E quando eu falo igreja, leve na sua vida também individual, porque você é a igreja. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, verso 8. Deus, você abriu? Preciso que você leia comigo. Deus pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, diga sempre em tudo. Diga comigo, ampla suficiência. Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ele diz lá em Campina que a gente vai fazer um meladeiro agora, pastor.
ampla suficiência. O copo está cheio. Diga comigo, ele está suprido. Diga assim, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ele está suprido. Se eu botar mais um pouco aqui, ele transborda. Mas o versículo não para aí. Deus pode fazer abundar em toda obra, em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmão, se fosse só para você, ele parava em sempre em tudo suficiência, plenitude. Mas é para você superabundar em toda boa obra. E essa porção que transborda é para quem? É para você? Não, você já está suprido. É para os outros. É para abençoar a outros. Você pode estender suas mãos. Orar pelo Senhor. A senhora pode vir também. Nós vamos orar por esse casal pastoral, representando não só a vida deles, mas a igreja, representando você. E antes de orar, eu quero ler alguns textos junto com você. Você não precisa abrir, na verdade eu vou citar. Quero te deixar encharcado de palavra, irmão. Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O meu Deus, Filipenses 4,19, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos e levanta as tuas mãos. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode repetir isso, diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deuteronômio, capítulo 28, olha esse campo aqui para você. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo, onde colocar a planta dos teus pés, possuireis, e a obra das tuas mãos prosperará, e os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e temerão. Levanta as tuas mãos, Pai, muito obrigado. Ei, por essa consciência de que carregamos, hospedamos o Deus de toda provisão dentro de nós. Essa consciência de dependência de Deus, Pai, nós estamos aqui para dizer, nós dependemos de você. A nossa esperança está em você, Senhor. E sabemos que nesse lugar de dependência, você tem interesse em nos abençoar. Você é mais interessado nisso. Como não nos dará graciosamente todas as coisas quem já nos deu Cristo, seu próprio Filho? E dentro dessa consciência, nós entendemos que somos abençoados para abençoar. Que não é somente o copo cheio que nos interessa, mas superabundar para alcançar outras pessoas. Pai, neste momento eu oro sobre esse casal pastoral e sobre essa igreja. Pai, em nome de Jesus, esse Acamp 6, marcando uma nova estação de não somente ampla suficiência, mas superabundar em toda boa obra. Sendo um lugar de consolo, de auxílio, de refrigério para pessoas daquela cidade que precisam da palavra, mas também muitas vezes tem um socorro natural. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por uma igreja próspera que entende o poder das sementes, que não retém mais do que é justo.
tomarem ousadia e declarar sobre a tua geladeira, sobre a tua estante, dizendo: não vai faltar, sobrará. Em nome de Jesus, uma igreja próspera em todas as áreas, avançando para o cumprimento do teu chamado, Senhor, conhecendo Jesus e o fazendo conhecido. Eu oro por esse casal, galardões, refrigério, a justa colheita de sementes que foram plantadas no secreto, que pessoas não viram, mas estão lá, numa terra fértil, e em tempo oportuno irão frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Assim como o Senhor foi com meu pai durante 22 anos de ministério pastoral, eu oro por essa mesma assistência, essa mesma sabedoria que regeu a vida do meu pai e da minha mãe, alcançando a vida, Pai, desse pastor, dessa auxiliadora idônea, em nome de Jesus, para uma continuidade da igreja Zoe, de crescimento, avanço e multiplicação, em nome de Jesus. Pastor, não lembro exatamente o texto, mas tem um versículo que Deus ele manda, se eu não me engano, a Abraão. Ele diz: olha para o horizonte, até onde os seus olhos conseguem alcançar, eu te dou por herança. A terra é tua. Existe um poder muito forte na visão. Eu sei que eu posso parecer falar um clichê, mas não é clichê quando vem da parte de Deus. Existe um refrigério alcançando a vida de vocês ao longo desses anos de ministério, mas que vai impulsionar para uma visão onde Deus está dizendo: pastor, olha até onde os teus olhos conseguem alcançar, eu te dou por herança. Uma ampliação da visão que não será acompanhada de um esforço além da conta, mas de um refrigério e de um descanso e de um crescimento no descanso. Sabe quando a gente está com um carro subindo uma ladeira, a gente tem que usar uma marcha de força, a marcha 1, a marcha 2. Vocês estão usando a marcha 1, a marcha 2 já há um tempo, mas está chegando o tempo de colocar aquela marcha de velocidade. A marcha 3, a marcha 4, a marcha 5, onde o carro praticamente anda sozinho. Eu declaro caminhos aplainados. Eu declaro igreja pegando junto com a visão do pastor. Eu declaro pessoas sendo levantadas para suprir em áreas onde eles são frágeis. Porque o teu pastor não precisa ser um super-herói que sabe de tudo. Onde você enxerga um problema é porque você é a resposta. Aleluia! Se Deus está te mostrando um problema, uma fragilidade, é porque você tem a resposta de alguma forma. Então, ao invés de fuxicar e fofocar, faz alguma coisa. Ora a respeito. Muito obrigado, Pai, por esse casal. Eu creio que eu ouvirei testemunhos poderosos da continuidade do que essa igreja já está fazendo para o cumprimento da tua obra. Eu creio em prosperidade e abundância, tempos de abundância, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Você foi abençoado? Aleluia! Antes de encerrar, eu queria que você que está sendo pressionado sendo pressionado nessa área financeira, esses passarinhos, como a gente falou, da falta de pensamentos de como vai ser o amanhã, preocupação, tem chegado forte na tua cabeça, no teu lar, na tua casa. Sabe, irmãos, eu quero não somente orar por você, mas declarar algumas coisas na tua vida. E se você puder, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, amém?
mentalidade e a partir de uma mentalidade renovada poder avançar naquilo que Deus tem para você. Irmãos, deixa eu te dizer algo, Deus não te chamou para viver uma vida de pagar conta. Pagar conta não é o seu ministério. Deus tem mais para você. Eu sei que muitas vezes a gente está tão pressionado que a gente vive uma vida de simplesmente sobreviver. Mas a proposta de Jesus, Ele diz: eu vos dei vida e vida em abundância. Talvez para alguns aqui essa realidade de viver para pagar conta é o que você tem vivido até hoje. Diga comigo, até hoje. Mas como eu te falei, gente, usa o meu exemplo. Minha esposa desempregada, dependendo do meu salário, contexto de pandemia, eu não somente orei, chorei e me vitimizei a Deus, não, eu precisava responder em fé. Em fé foi que Deus me deu uma estratégia de abrir um negócio. Talvez a tua oração não deva ser mais, ó Deus me ajuda, me dá, mas seja, Deus me dá uma estratégia, me dá um meio, que não precisa ser o mesmo meio que Deus me deu. E a fé ela só é completa quando você age. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, fé foi gerada. Quando fé é gerada, ela começou a falar. Você ouviu a palavra? Fé foi gerada. Você deve começar a falar: eu sou próspero, eu sou abençoado. Muda a tua fala. Ah, não tem isso. Ah, falta aquilo. Começa a mudar. Vai chegar. Já chegou. Eu sou abençoado. Minha geladeira está cheia. Começa a mudar. Mas não somente mudar e confessar, mas uma atitude correspondente. Eu não vou dizer o que você tem que fazer, mas eu creio que o Espírito Santo que me deu uma estratégia naquela época, Ele pode te dar também. Ei, o Deus da criatividade habita em nós. Ele pode te dar uma ideia que ninguém nunca teve, ou te ajudar a executar uma ideia que já existe, mas que você vai fazer melhor e com excelência, porque você é um filho de Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? A fé, a palavra foi implantada. Você vai mudar a tua mentalidade. A unção que despedaça o jugo está disponível nesse lugar para Deus abrir caminhos, abrir portas em meio ao deserto, como só Ele pode fazer. Mas essa atitude tem que partir de você, irmãos. A continuidade depende de uma postura contínua de decidir fazer algo diferente. Porque, como diz o ditado, velhas portas não abrem novos caminhos. Mas Deus está querendo mostrar uma porta nova, que você tem que ter a atitude de abrir e caminhar nela. Você pode fechar os teus olhos. Aleluia. E você que está na congregação e não está aqui na frente, estende as tuas mãos, começa a declarar: oh, aleluia. Pranasto kondarababashi kidiri brababas. Tu és fiel em todo tempo, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade nos segue, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que
minha esposa, falei com meu pai e minha mãe, nós demos o carro à igreja. Eu sei que é uma terra muito fértil, meu irmão. E aí eu peguei uma bicicleta emprestada para me locomover. No primeiro dia que eu fui sair para trabalhar de bicicleta, quando eu abri o portão, peguei a bicicleta, começou aquela chuvinha fina. Eu saí de bicicleta e aquela chuva foi aumentando. Irmãos, eu poderia murmurar e dizer: rapaz, eu tinha um carro, já não tenho mais, eu dei, olha que besteira que eu fiz. Mas eu resolvi olhar pelo outro lado e dizer: ah, estava tão calor, que chuvinha gostosa. E Deus me deu uma só palavra que eu tenho guardado durante essa estação: no lugar de dependência, eu vou te surpreender. Eu não vou impor as mãos sobre vocês, eu não vou falar nada específico, mas eu quero compartilhar essa palavra que Deus me deu. No lugar de dependência, eu vou te surpreender. Se prepare, irmãos, para nesse lugar de dependência você ser surpreendido. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão e irmã que se apresentou aqui na frente, expondo, Pai, abrindo o seu coração, por estarem vivendo uma estação que talvez vozes apontem para uma falta, para uma escassez, para preocupações, para dúvidas acerca do futuro. Mas a partir de hoje nós silenciamos essas vozes. Nós despedaçamos qualquer ninho que foi montado na cabeça deles pelo diabo. E nós decidimos crer no que está escrito na tua palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nesses dias, nesse lugar tão maravilhoso, possamos olhar para as aves do céu e contemplar: se o Senhor é fiel com uma simples ave, quanto mais com os teus filhos. Obrigado, Pai, durante esses dias de acampamento, o teu Espírito Santo trazendo essas estratégias, essas direções personalizadas em cada contexto. Faça isso, comece a trabalhar com isso, fale com fulano daquela forma que só você pode fazer, Espírito Santo. Eu oro por essa palavra sendo acolhida, para que na continuidade eles possam não somente ter informação, mas agir e crer mediante aquilo que está sendo tratado pelo teu Espírito, Pai. E em nome de Jesus ouviremos testemunhos poderosos de provisão sobrenatural. Se for necessário, vai ter moeda na boca do peixe para prover a tua vida. Em nome de Jesus. Diga comigo: eu sou abençoado e nada pode mudar o fato de que Jesus se fez pobre para que eu fosse rico e para que eu fosse fonte de bênçãos para outras pessoas. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Assim será.